E agora o projeto foi encaminhado para o Senado e aparentemente, não sei, né, não tenho certeza, mas aparentemente vai sair, né? Me parece que a tributação sobre dividendos ela se torna quase inevitável nesse momento, né? Eles vão conseguir passar lá. Então o que acontece? A gente está com uma grande reforma tributária no Brasil. A reforma tributária era extremamente necessária, né? O Brasil ele precisa simplificar os impostos, ele precisa realmente trazer fôlego para algumas empresas, precisa mexer em algumas áreas. A gente tem hoje uma das legislações tributárias mais complicadas do mundo e uma reforma é algo que ela precisa. Só que apesar desse nome, né, reforma tributária, esse nome elegante que a gente recebeu, que é exatamente o que o brasileiro queria, o que está sendo apresentado aqui tem muito pouco de reforma e tem muito de criação de novos tributos. Então, não tem uma simplificação, não vai ficar mais fácil para ninguém, não vai diminuir custo com contabilidade que as empresas têm, não vai nada, vai simplesmente onerar ainda mais o povo brasileiro, né? Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Então, a partir dessa nova reforma, a primeira coisa que muda é para você, trabalhador médio, né? O cara comum. Então, você que ganha até R$ 2.500 agora, você se torna isento. Hoje a faixa de isenção aí é R$ 1.903,98, né? Então, a gente teria que agora uma isenção maior para quem ganha aí até R$ 2.500. Eu acredito que se quisessem fazer essa tabela de isenção de maneira minimamente coerente, né, e coesa e talvez honesta ali, seria utilizar como parâmetro a inflação, pelo menos, né, e corrigir esse valor sempre pela inflação ou corrigir esse valor por alguma coisa. Porque assim, 2.500 aqui, cara, a desvalorização do real esse ano dos últimos anos, né, passa de 30% aí. Então, isso aqui não resolveu nada. Deu uma isenção de faixa para R$ 2.500 e, porra, R$ 2.500 hoje não está comprando nada. O salário mínimo está 1.100, né? Então, assim, deveria ter um ajuste pela inflação, pelo menos, né? Já que a gente não pode fazer um ajuste pela desvalorização do dólar, que a gente corrigisse pelo menos pela inflação. E aí a segunda faixa, então, agora R$ 2.500 aí até 3.200 paga 7,5%, a R$ 3.200 a 4.250 paga 15%, a quarta faixa agora é 4.250 até 5.300 paga 22,5% e a faixa mais alta, quem recebe acima de R$ 5.300 paga 27,5% sobre tudo aquilo que produz, né? A declaração simplificada, eles tentaram barrar, mas finalmente conseguiram, né? Conseguiram incluir lá o tal do deputado Celso Sabino, aí, o relator do projeto, ele retirou o texto da limitação do uso da declaração simples, permitindo que todo mundo continue declarando simples, né? Até aqui tudo bem, eu só queria trazer para você alguma coisa dessa reforma para não focar aqui só também na questão dos dividendos, né? Então a criação sobre tributos e dividendos, como é que vai se dar essa criação? Qual que é a proposta? Eles tinham proposto inicialmente 20% sobre toda a distribuição de dividendos, que é o lucro das empresas, da gente aqui que é investidor de longo prazo. A gente investe lá na empresa, quando ela distribui lucro, ela distribui pra gente em forma de JCP, que seria extinto, né, por essa reforma aqui. O JCP seria o juros sobre capital próprio, que é uma manobra fiscal que as empresas fazem para conseguir reduzir o gasto com impostos, né? Então esse seria extinto, então essa manobra não teria mais como ser feita e a gente teria agora uma cobrança sobre imposto de dividendos. Hoje não paga absolutamente nada no Brasil, tá? Você recebe aí zerado isso é muito bom porque você pode reinvestir, já mostrei naquele vídeo, né? A diferença que faz o reinvestimento desses dividendos na estratégia, então hoje é isento, passaria a ter uma cobrança de 20% na hora que o governo fez a proposta. Essa proposta não passou de maneira nenhuma, existiu uma pressão muito grande de diversos setores, inclusive a gente aqui deu uma pressionada, a gente brigou, todo mundo brigou, tiramos os fundos imobiliários, conseguimos tirar, né? O pessoal aí, muito obrigado pelo pessoal que foi lá, dialogou com essa galera, né? E conseguiu fazer os fundos imobiliários saírem, mas eles proporam agora com 15% em cima, então, dos dividendos. E os dividendos ainda tinha mais um problema, porque um empresário pequeno, ele também transfere o dinheiro para a conta dele e também é dividendos, né? As pessoas não sabem, mas quando você transfere o lucro da sua empresa para você, é uma distribuição de dividendos. Então, tirou das empresas do Simples Nacional. Isso foi bom. As pequenas empresas com faturamento de até 4,8 milhões ficam isentas disso aí. E também estão isentos aí os lucros, né? E dividendos distribuídos entre integrantes do mesmo grupo econômico. Então, para muita gente ficou com dúvida. Nossa, a Itaúsa vai deixar de existir, né, cara? Porque o Itaú ia pagar para ela, pagar imposto sobre dividendos. A Itaúsa ia receber, pagar para a gente, pagar imposto sobre dividendos. Essa é uma tripla tributação, né? Então, acabou passando. Aí me perguntaram primeiro, qual a minha opinião acerca disso aqui? Cara, eu acho simplesmente absurdo. E aí, nesse momento, uma pessoa, sei lá o quê, esquerdistinha, uma pessoa mais alinhada
alinhada à esquerda, good vibes, sei que lá, ela vai falar assim, Raul, mas o mundo inteiro, né, com exceção ao Brasil e à Estônia, o mundo inteiro tributa os lucros e dividendos ali. É comum, isso é feito no planeta todo, correto. Mas o Brasil é o país que mais paga impostos quando o assunto é empresa, o que mais paga. Se você pesquisar aí, ó, Brasil é o país que mais paga. Vou pesquisar aqui agora, ao vivaço para você, mais paga impostos, né, de CNPJ no mundo, tá? O pior retorno de imposto à sociedade, né? O pior retorno de imposto à sociedade e o país onde as empresas são mais tributadas. Vez ou outra a gente consegue ficar em terceiro, mas assim, dos 190, sei lá quantos países, a gente está em primeiro, às vezes em terceiro, às vezes em segundo, mas a gente é um dos países que mais paga imposto sobre empresas. Então, a criação desse imposto no Brasil, ele é abusivo. A gente tem imposto hoje em todas as esferas. Você vai numa gôndola do supermercado, vem ali a quantidade de imposto que você pagou, só que aquilo ali não é o imposto total sobre o produto. Sabe aquele que você vê, às vezes, 27, 50, 70, dependendo se for bebida alcoólica, alguma coisa, aquele imposto não é o único ainda, porque ali está embutido naquele preço, de maneira que a gente não fica sabendo, o salário da moça lá tem imposto em cima do salário, tem imposto em cima do salário dela, o empreendedor repassa para você, tem imposto ali em cima da fabricação das gôndolas ali e aquilo ali está repassado no produto, tem imposto em cima de tudo, da cadeia inteira, do transporte, na gasolina, não sei lá o que, então acaba que quase tudo que o Brasil produz vai para o imposto, né? Vira de volta para o governo. Então, dentro desse caso aqui, é uma bitributação, essa lei é absurda, abusiva. Se qualquer país sério pegasse isso aqui, seria impossível. E aí o seguinte, eles colocaram esses 5% a menos aí, e o que eles fizeram? Eles aumentaram o IRPJ e o CSLL para compensar a queda na taxação dos lucros ali. Então, assim, para compensar a queda de uma medida que não existia ainda, eles já aumentaram o imposto que eles tinham falado que ia baixar, que era o IRPJ. Então, segundo o Arthur Lira lá, né, a queda na alíquota de imposto sobre lucros e dividendos foi possível após o relator aumentar as alíquotas dos impostos para empresas. No relatório anterior, as empresas pagariam ali 16,5% de alíquota de IRPJ, que passou para 18%. No caso da contribuição social sobre o lucro líquido, a redução seria de 1,5 ponto percentual, mas foi reduzida para 1 ponto percentual. Então, assim, é simplesmente aquilo, né? O governo mexeu nisso tudo, alterou isso tudo, e sempre que o governo vai mexer em imposto, a gente sabe de uma coisa, ele simplesmente quer onerar, ele simplesmente quer arrecadar mais. Por que você ia mexer no imposto? Eles falam assim, mas eu estou mexendo para ajudar vocês. Para que eles iam mexer para ganhar menos, né? Você acha que o governo vai fazer isso de alguma forma? Nunca fez. Então, novamente, ele não fez. Inclusive, né, se você quiser fazer uma pesquisa, o governo está falando todas essas coisas que precisa dessa medida, o governo está em arrecadação recorde. O problema do governo brasileiro não é a arrecadação. O problema do governo brasileiro é o mau uso do dinheiro arrecadado. Não é a arrecadação que tá pouco. A gente é um dos países que mais arrecada no planeta, tá? Então a gente arrecada imposto pra caramba. Eles têm que começar a se organizar ali para não precisar ficar onerando a população. E gente que defende isso aqui não entende. O reflexo muito simples disso, isso aqui tudo volta para você. A empresa ali vai simplesmente reajustar o preço dos produtos para poder continuar tendo a mesma margem. Não faz sentido, ela não vai abaixar a margem porque aumentou o imposto, ela vai simplesmente distribuir o imposto para você. Então não faz sentido, vai onerar o preço de tudo no Brasil, é absurdo. Aí pelo menos a gente conseguiu tirar os fundos imobiliários disso aí. Outras reformas que impactam também na Bolsa de Valores. O limite para isenção do IR para venda de ações passou de 20 mil por mês para 60 mil por trimestre. Raul, não é a mesma coisa? Não. Você tinha um limite de 20 mil por mês, então você vendesse 21 mil, você já se lascava. Agora você pode vender até 60 mil aqui, sem necessariamente ter que colher imposto de renda de alguma forma. Então foi muito interessante. Na prática, né, essa mudança aí beneficia um investidor ali que vendeu, por exemplo, 50 mil no mês e nada nos outros 2 meses. Acaba beneficiando. Isso aí foi bom, tá? É importante a gente não tomar um lado e começar só a criticar, né? Isso aqui foi bom. A reforma deve permitir aí compensar lucros e perdas com ações na Bolsa por até 3 meses. Se o investidor lucrar, mas também tiver prejuízo no trimestre, ele poderá fazer o equilíbrio disso e pagar imposto só se o saldo der lucro. Isso aqui piorou bastante, porque antigamente a gente podia fazer essa compensação a hora que quisesse. Isso aqui piora bastante nossa vida, né? Você podia tomar um prejuízo aqui em janeiro desse ano e daqui 10 anos você compensar ali. Agora não pode mais ser feita aparentemente. A compensação pode ser feita incluindo todas as diversas modalidades de operação e não separadamente como é hoje. Então agora, por exemplo, pode ser fundo imobiliário, day trade e swing trade. Então incluiu tudo. Isso aqui também é bom, né? Pessoal aí que trada conseguiu uma taxação melhor. Então é praticamente isso. E aí a pergunta que fica para você, né? Muita gente está me falando, Raul, se isso aqui passar,
acabou o investimento para o longo prazo, não vai fazer mais sentido, a gente não deveria investir talvez mais em empresas de dividendos, né? O que vocês precisam entender é que quando a gente está falando da gestão financeira das empresas de capital aberto, a gente está falando das grandes campeãs nacionais. Essas são as maiores empresas do Brasil, cara. Eles têm um time técnico ali, o que vai dar um jeito, de todas as formas ali, eles vão conseguir uma forma de que isso não impacte severamente a nossa vida. Então é claro que os caras vão dar um jeito, velho. Isso aqui não tem nem chance deles não resolverem. Então é simplesmente aguardar o que deve acontecer. Essas empresas podem começar a fazer igual as empresas americanas, começar a comprar as próprias ações e pode começar a cancelar elas como forma de te remunerar. A empresa pode descobrir diversas formas. Lá nos Estados Unidos, quando a gente olha, as empresas já fazem isso. Então as empresas vão descobrir diversas formas de fazer algum tipo de compensação com relação a isso aqui. Eu, de forma alguma, acho que a estratégia mudou. A gente tem que manter a mesma estratégia. Já existe imposto sobre dividendos lá nos Estados Unidos e tarará. A gente vai ter lucro menor, né? A gente vai ter uma dificuldade maior em reinvestir os nossos próprios dividendos aqui. Por quê? Porque agora aquele resultado, aquela curva que a gente fazia, ela está 20% prejudicada ali. Com o dinheiro dos dividendos, ela está 20% prejudicada. Eu, particularmente, gostaria que as empresas distribuíssem menos dividendos, talvez, né? A gente deve ver uma migração, talvez, das pessoas que querem viver de renda migrando para os fundos imobiliários. Então, assim, diversas coisas podem acontecer, mas o cenário, para mim, permanece exatamente o mesmo. Não faz sentido ficar louco, começar a esculhambar também, doido. Ai, meu Deus, vou vender tudo. Isso aí não é coisa de gente doida. A gente tem que ter paciência e calma ali.